Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o portfólio de administração, ciências contábeis e economia. É o núcleo de ACE. Nós vamos falar aí do portfólio da turma de primeiro semestre de 2021.1. E o que é a produção textual, esse portfólio? A produção textual interdisciplinar é avaliada e conceituada por meio de critérios estabelecidos pelos professores. É uma atividade relacionada aos conteúdos trabalhados no conjunto de materiais didáticos como teleaula e webaula. O aluno tem acesso às orientações para a realização das produções textuais interdisciplinares propostas pelos professores no AVA, lá em atividades interdisciplinares. Então, para você encontrar o seu portfólio, você tem que clicar em atividades interdisciplinares. Quando você entra lá no seu colaborar, você tem à sua esquerda todas as disciplinas listadas. E a última disciplina, lá embaixo, são as atividades interdisciplinares. Então, você clicando ali, você já tem acesso ao seu portfólio. Já já nós vamos ver isso aí dentro dos slides. Nesse mesmo espaço, o aluno pode submeter o trabalho em desenvolvimento a fim de que os tutores à distância realizem apreciação prévia com orientações até a sua entrega final. O que é isso aqui? Isso aqui significa que você, por exemplo, se terminou aí o seu portfólio um mês antes da data final, você poderá estar enviando esse portfólio. Então, a equipe de tutores vai estar avaliando esse portfólio, vai estar lá observando o que foi respondido e vai marcar o que precisa ser melhorado. Então, você vai enviar antes e eles vão marcar o que precisa ser melhorado dentro do seu portfólio. Então, se você entregar um prazo, assim, claro, de um mês, pelo menos, né? Senão não haverá tempo hábil para que possa ser avaliado o seu portfólio. Eles vão avaliar, vão dizer onde você precisa corrigir, você vai reenviar esse portfólio ainda dentro do prazo, você vai conseguir aí uma pontuação maior, com certeza. Eu já fui aluno durante muito tempo e já fiz esse teste várias vezes. Eu mandava o portfólio antecipado, depois corrigia aquilo que eles pediam para corrigir e a minha nota subia assim substancialmente. É claro que essa correção ela também vem depois do prazo de envio. Você enviou o portfólio dentro do prazo, se mandou, vamos dizer assim, 2 dias antes. Ele não vai ter essa correção aí antecipada, mas terá a correção do prazo antes da recuperação. Então, antes da recuperação, você vai ter essa correção e você vai poder reenviar o seu portfólio no período de recuperação para que você alcance uma pontuação maior. Isso é muito interessante. Atividades transversais. As atividades transversais são atividades que, se realizadas no período letivo, valem pontos para todas as disciplinas regulares e práticas pedagógicas. Então, o portfólio ele está dentro dessas atividades transversais, também chamadas de interdisciplinares. Então, elas valem para todas as disciplinas do semestre. Neste semestre, nós ainda temos, junto com o portfólio, nós temos aí o desafio nota máxima. Está dentro, junto das atividades interdisciplinares, você encontra o portfólio e o desafio nota máxima, valendo pontos aí para você alcançar em todas as disciplinas do semestre.
Aqui nós temos uma tabelinha. Nas turmas de nível 1, o que é nível 1? São as turmas de primeiro semestre ou as turmas que cursam a mesma grade do primeiro semestre. Por exemplo, uma turma de oitavo semestre que esteja cursando a mesma grade da turma de primeiro semestre, ela será nível 1 também. Então, a produção terá a produção textual, valendo 2.000 pontos, e terá o desafio nota máxima, valendo 2.000 pontos. Turmas de nível 2. As turmas de nível 2 são aquelas do segundo semestre em diante, desde que não estejam enturmadas junto com as turmas de primeiro semestre. Esse nível 2, você tem também o portfólio com R$2.000 de pontos alcançáveis e o desafio nota máxima também com R$2.000 de pontos alcançáveis. Porém, no nível 2 também há uma outra situação. Você pode ter um semestre em que você vai encontrar produção textual, avaliação de proficiência e desafio nota máxima. Então, a produção textual vai valer 2.000 pontos, o desafio nota máxima vai valer 2.000 pontos, e você terá mais 1.000 pontos aqui da avaliação de proficiência. Só que a avaliação de proficiência ela tem uma situação aqui curiosa e que você precisa muito prestar atenção nisso. Para você passar na avaliação de proficiência, você precisa tirar no mínimo 2.000 pontos. A avaliação de 2.000, não, perdão, 200 pontos. Você tem um máximo de 1.000 pontos e o mínimo são 200 pontos alcançáveis para você aí não ficar reprovado na avaliação de proficiência. E essa avaliação de proficiência, ela é critério de aprovação. Então, ela vale para todas as disciplinas. Olha o que diz aqui embaixo, aqui, no importante. Alunos elegíveis à avaliação de proficiência que não atingirem a pontuação mínima necessária para aprovação serão reprovados em todas as disciplinas regulares do semestre. Então, quando no semestre vir aqui, vai aparecer lá dentro das suas atividades interdisciplinares, produção textual, avaliação de proficiência e desafio nota máxima, você precisará tirar pelo menos 200 pontos na avaliação de proficiência para que você não fique reprovado em todas as atividades. Vamos lá. Você logou aí dentro da plataforma e essa aí é a primeira imagem que você tem do seu AVA. Você estando dentro do seu AVA, aqui do nosso lado esquerdo, nós temos todas as disciplinas regulares do semestre. E a última disciplina que aparece aqui para a gente são as atividades interdisciplinares. Você clica aí em atividades interdisciplinares e vai abrir essa outra janela aqui. Nessa janela que vem dizendo período de realização, período de recuperação e a pontuação que você pode alcançar dentro dessa atividade. Então, você pode alcançar, no máximo, 2.000 pontos para realizar o seu portfólio. Então, você vai clicar aqui nesse botãozinho azul, nós vamos entrar lá na outra janelinha de orientação. Mais uma vez, aqui ele traz o prazo de realização, o prazo de correção, o prazo de recuperação e a correção da recuperação. O que é interessante? Que você faça tudo isso na primeira realização. Você envie seu portfólio antes, faça as correções e envie dentro da primeira realização, porque ele será corrigido e você já terá o seu conceito final. Caso você vá para a recuperação, vai ter um outro prazo de envio mais curto, mas também terá um outro prazo de recuperação, que vai até o final do semestre. Então, você só vai saber a sua nota final no portfólio
se você entrar de recuperação lá no final do semestre. Então, é importante que você resolva isso logo no início. E depois que você realizar o seu portfólio, naquele modelo de trabalho acadêmico que você vai utilizar, você vai chegar aqui em enviar trabalho. Você vai clicar aqui em browse, é como anexar um arquivo em um e-mail, vai anexar o seu portfólio e esse portfólio será enviado. Isso se você cursa aí no 100% online. É só clicar aqui em enviar. Caso você seja do semipresencial, então terá mais uma etapa. A primeira coisa que você vai ter que fazer é cadastrar o seu grupo. Então, você vai clicar aqui em cadastrar grupo. Devem ter mais pessoas com você lá na turma. Então, você vai entrar em contato com essas pessoas, vocês vão montar um grupo, vão dividir a execução do portfólio, né, a critério de vocês, e quem cadastrar o grupo vai se tornar o líder deste grupo. E para enviar o portfólio finalizado, somente o líder conseguirá enviar. É importante que vocês entrem em acordo aí para cadastrar o grupo. Agora, caso você esteja sozinho, se é do semipresencial, mas você esteja sozinho, você não vai conseguir cadastrar o grupo e, por isso mesmo, você não consegue enviar o seu portfólio pela plataforma. Vai precisar enviar um e-mail para o Polo, dizendo que você está sozinho dentro da plataforma, que não tem mais ninguém com você. Você vai enviar esse portfólio em anexo para o Polo, e o Polo vai estar enviando lá para a sede da universidade. Você não consegue enviar Professor? Pela plataforma. Professor? Ao final da aula. Pessoal, Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Voltando para a tela inicial, nós temos aqui a pontuação e logo abaixo nós temos esse ícone aqui de arquivos. Escrito aqui, portfólio interdisciplinar. Você vai clicar nesse link, porque é aqui que você vai baixar as suas orientações. Eu já vi que o núcleo de ACE tem 4 disciplinas nesse semestre. Então, vocês terão 4 etapas a serem cumpridas no seu portfólio. Você baixou lá, vão aparecer essas instruções aqui. Produção textual interdisciplinar, curso ACE, Administração, Ciências Contábeis e Economia. Aí ele começa com as orientações. Disciplinas: empreendedorismo, ética, política e sociedade, homem, cultura e sociedade e sistemas de informação gerencial. Os professores, professor Everton Taveira Canguçu, José Adir Lins, Maria Gisele de Alencar, Eduardo Faria Nogueira. E quais são as competências? Compreender e aplicar conceitos pertinentes ao empreendedorismo, às questões de ética, política e sociedade, homem, cultura e sociedade e sistemas de informação gerencial. Eu vou abrir aqui um parênteses para falar um negócio para vocês. Vocês que são de administração e ciências contábeis e economia, vocês têm que pagar as horas de ACO. Então, por causa dessas 2 disciplinas aqui, ética, política e sociedade, que é filosofia, e homem, cultura e sociedade, que é sociologia, se vocês encontrarem algum cursinho de filosofia ou sociologia, vocês poderão estar realizando para pagar as horas de ACO de vocês, que serão validadas também. Habilidades. Ao concluir as etapas propostas nesse desafio, você terá desenvolvido as competências e habilidades. Possibilitar o desenvolvimento de trabalhos em grupo, promovendo a capacidade de adaptação, comunicação e integração do espírito de equipe.
fornecer sólida formação humanística e visão global que habilite o acadêmico a compreender os meios social, político, cultural e econômico, promover formação teórico-prática, possibilitando a vivência concreta nas organizações, estimulando uma postura investigativa e de análise crítico-reflexiva, formar profissionais com visão integral, capacidade de adaptação e flexibilidade e que atuem de forma interdisciplinar, capacitar para que os indivíduos possam tomar decisões complexas com ética e responsabilidade, permitir que os indivíduos consigam ampliar sua visão de forma competitiva, promovendo melhorias nas organizações. Então, essas são as habilidades. E os objetivos da aprendizagem? A produção textual é um procedimento metodológico de ensino-aprendizagem que tem por objetivos favorecer a aprendizagem, estimular a corresponsabilidade do aluno pela aprendizagem, eficiência e eficácia, promover o estudo dirigido à distância, desenvolver os estudos independentes, sistemáticos e o autoaprendizado, oferecer diferentes ambientes de aprendizagem, auxiliar no desenvolvimento das competências requeridas no Catálogo Nacional de Cursos Superiores em Tecnologia do Ministério da Educação e promover a aplicação da teoria e conceitos para a solução de problemas práticos relativos à profissão. Também direcionar o estudante para a busca do raciocínio crítico e a emancipação intelectual. Aí ele inicia aqui dizendo o seguinte: prezado aluno, para atingir os objetivos dessa produção textual, você deverá seguir as instruções voltadas à elaboração do trabalho disponibilizadas ao longo do semestre, sob a orientação do tutor à distância, considerando as disciplinas norteadoras. A sua participação na consecução da proposta é fundamental para que haja o pleno desenvolvimento de competências e habilidades requeridas em sua atuação profissional. Nessa produção textual, deverá ser considerado o caso descrito na PTG. Primeiro, leitura e interpretação da SGA. Na produção textual, em grupo, você e seu grupo deverão, em um primeiro momento, conhecer a situação geradora de aprendizagem. Lembrando que isso aqui são as orientações para o trabalho em grupo. Porém, quem estuda 100% online deve ter recebido orientações semelhantes. B. Em segundo momento, vocês deverão se envolver com uma situação geradora de aprendizagem, inserindo-se nesse contexto para realizar as tarefas previstas. Para realizar essas tarefas, sigam as orientações fornecidas nesse material e nas fundamentações teóricas diversas. Então, o que vocês têm aí para vocês trabalhar? Vocês têm os livros das disciplinas, vocês têm as teleaulas, as webaulas e os outros materiais complementares, né, que sejam indicados pelos professores ou pesquisados por vocês. Então, tudo isso aí vocês podem estar realizando dentro do seu material didático, realizando pesquisas e também pesquisas fora do seu material didático. Então, vamos à situação geradora de aprendizagem, a chamada SGA. A construção civil é um dos principais motores da economia, possuindo a capacidade de empregar milhões de trabalhadores. Em tempos de crise econômica, ela vem apresentando crescimento, ainda que abaixo do esperado e desejado. Segundo Tiago Araújo, repórter do Diário do Aço, a indústria da construção civil está em franca recuperação, com a melhora nos índices de atividade e do número de empregos. Isto é demonstrado na recente sondagem
Indústria da Construção, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia. O índice de confiança do empresário industrial tem apresentado alta e ultrapassa 50 pontos, que separam a confiança da falta de confiança. Nesse caso, este é um mercado muito dinâmico, em que as condições de operação mudam com frequência. A SGA, que você e seu grupo devem considerar, descreve o caso de duas empresas locais de construção civil, de porte médio, que, embora concorrentes, não atuam com grande rivalidade no mercado. E, em função da chegada de um grande player nacional no seu mercado local, decidiram juntar forças e construir uma empresa única. Estas duas empresas possuem características estruturais diferentes. A primeira é familiar, tradicional, verticalizada, com forte orientação para valores, rígida em seus compromissos legais e tributários, focada no mercado de construções horizontais para o comércio, embora também atue na área residencial, porém com menor intensidade. A segunda é uma organização um pouco mais moderna, mais flexível, com mais conexões políticas na cidade, e atua preferencialmente na construção de prédios residenciais, embora também atue no mercado de prédios comerciais. Como você e seu grupo podem imaginar, a integração não será nada fácil, porém é muito necessária, pois sozinha, nenhuma nem outra conseguiria sobreviver às ações do novo concorrente. Já foi diagnosticado que a nova empresa constituída precisará inovar em processos e produtos, melhorar seus sistemas de gestão e de informação, além de harmonizar missão, visão e valores. Apesar da sociedade ter como melhor motivo para acontecer a maior disponibilização de recursos financeiros, gerenciais e pessoais para o negócio, deve haver sincronização e sintonia entre seus componentes, a fim de que os objetivos sejam alcançados. Então, vamos lá. São duas empresas de uma cidade que resolveram se unir para concorrer com uma grande empresa nacional que chegou na localidade. Uma era voltada para o mercado de construções horizontais para comércio, a outra já era focada em prédios residenciais. Então, decidiram fazer essa união, formar uma nova empresa para poder concorrer com essa grande empresa que chegou aí na sua cidade. Aí, o último parágrafo ali diz o seguinte: apesar da sociedade ter como motivo para acontecer a maior disponibilização de recursos financeiros, gerenciais e pessoais para o negócio, deve haver sincronização e sintonia entre seus componentes, a fim de que os objetivos sejam alcançados. Aí, tópico 2. Agora é com vocês. Você e seu grupo, atuando como consultores, ajudarão a nova empresa nesta árdua tarefa de integração. A nova construtora precisará estar atenta à necessidade de manter-se em um estado de inovação constante para que possa continuar competitiva. Mesmo diante das contingências que se apresentam na prática empresarial, sua equipe deve apresentar aos executivos da nova empresa as características do método Canvas, justificando por que ele é importante para uma empresa e deve conceituar o diferencial competitivo. Ademais,
Sua equipe deve conceituar os tipos de inovação que podem ser praticados e apontar qual ou quais os tipos mais indicados para a empresa, considerando suas características particulares. Então, o que você vai precisar fazer? Vocês vão precisar apresentar aos executivos da nova empresa as características do método Canvas. Isso aí, o Everton Canguçu, ele deve ter apresentado para vocês aí logo na primeira disciplina. Já estudei com ele, foi meu professor também, é um ótimo professor, e deve ter apresentado aí o método Canvas para vocês. Vocês vão ter que apresentar esse método dentro do seu portfólio, né? Ademais, sua equipe deve conceituar os tipos de inovação que podem ser praticados. Então, vocês precisam aí encontrar, eu sempre falo para os alunos, a nossa opinião sozinha, ela não tem peso, o que nós achamos não tem peso. Mas quando nós encontramos uma base teórica para fundamentar a nossa resposta, aí sim nós podemos colocar ali um determinado autor que embasa a nossa resposta. Então, sempre que vocês forem responder algum tópico do portfólio, vocês têm que encontrar algum autor dentro do seu material didático, preferencialmente dentro do seu material didático, que embase a sua resposta. Vocês devem responder lá de acordo, fazer essa citação de acordo com as normas da ABNT. Se for uma citação curta, tem um padrão. Se for uma citação longa, tem um outro padrão. Vou botar um pouquinho de água aqui rapidinho. Professor. Só um momentinho. Vamos tirar as dúvidas no final da aula. Ai, tá bom. Então, eu trouxe aqui, semana passada um aluno pediu que eu falasse sobre essa ferramenta Canvas. Para Marcelo Nakagawa, professor de empreendedorismo, uma das grandes vantagens do Canvas é seu fácil acesso, já que o modelo pode ser baixado da internet e utilizado gratuitamente, sem necessidade de fazer grandes investimentos. Além disso, ele destaca também sua facilidade de uso. Qualquer pessoa, mesmo com pouco conhecimento, pode utilizar esse método para criar seu modelo de negócio e proposta de valor. Ele integra diferentes conhecimentos em uma única ferramenta visual, conta o professor. O Canvas possui 9 quadrados que devem ser preenchidos com a maior quantidade de informações possíveis. Depois, esses dados podem e devem ser consultados a cada planejamento estratégico ou no dia a dia da companhia. Para ficar mais fácil de entender como funciona na prática, vamos montar um modelo de negócio de uma empresa fictícia, a Canetas Online. Então, eu trouxe aqui para vocês um modelo do Canvas. Esse é o modelo do Canvas que vocês podem estar utilizando. Vocês podem contar que tem 9 quadradinhos aqui. São 9 tópicos. E cada tópico você coloca aqui as informações. Por exemplo, aqui, ó, parcerias-chave, fornecedora de matéria-prima, transportadora e correios para entregas, site de presentes que irá divulgar nosso negócio. Outro aqui, o canais, loja virtual, empresa parceira, fonte de renda, vendas efetivas pela loja virtual, parcerias com a empresa para a criação de canetas personalizadas em grande lote. Então, esse é o modelo Canvas que vocês estarão utilizando aí dentro do seu portfólio.
Cada tópico desse você vai ter que descrever para trabalhar dentro dessa nova empresa que será criada. Você vai colocar aqui quais são os pontos-chave que essa empresa vai precisar trabalhar. Prosseguindo. Passo 2. O primeiro passo foi claramente da disciplina de empreendedorismo. Passo 2. É sabido que o uso correto da palavra foi fundamental para o amadurecimento da racionalidade grega e, consequentemente, para a cultura ocidental, pois somos herdeiros dessa maneira de ver o mundo. Nesse contexto, o uso público da palavra, na palavra ágora, permitiu o debate de posições contrárias, evocando respeito ao diferente, que, embora rival, jamais se caracteriza como inimigo. Então, olha aqui, ó. A ágora era um local de reunião, eu trouxe aqui um vocabulário, é um termo grego que significa reunião de qualquer natureza, né? Permitiu o debate de posições contrárias, o respeito ao diferente, embora rival, jamais se caracteriza como inimigo, né? Isso aqui nós vemos que hoje em dia foi meio esquecido, né? As pessoas não sabem mais debater com um rival e entraram com um time de futebol dentro de todas as áreas. Sempre que você vai comentar alguma coisa agora, eles veem o outro como seu inimigo. E até no futebol isso não tinha que valer, porque o contrário não é nosso inimigo, é apenas o nosso rival. Daí a sua importância na Constituição, não só das leis atenienses, como também no surgimento da própria filosofia, enquanto fomento de debate e busca da verdade. Na mentalidade grega, havia espaço para a agonística, e essa se apresentava como um elemento desafiador e propulsor de novas perspectivas, à medida em que permitia o lapidar, o lapidar de posicionamentos subjetivos, sinalizando para um comprometimento com a verdade e com o bem da polis, mais do que com a preservação da imagem pessoal. Então, a agonística era a técnica de argumentação usada para fazer valer uma opinião nos antigos jogos dialéticos. E a polis era o modelo das antigas cidades gregas, desde o período arcaico até o período clássico. Nesse sentido, solicitamos que vocês pesquisem acerca da dialética, uma metodologia indicada por Sócrates e compartilhada por Platão, dentre outros filósofos, e que busquem mostrar como ela se fará importante para que as empresas em fusão superem os antagonismos próprios de cada instituição e se voltem para o bem comum, numa perspectiva não somente econômica, mas também de comprometimento com o que é justo, bom e aceitável. Em suma, descrevam o que é dialética e como ela pode contribuir para uma fusão menos traumática e harmônica. Então, vamos lá. Eram duas empresas concorrentes, sim. Eram empresas rivais, mas não eram empresas inimigas. Então, você vai pegar o conceito de dialética. Isso aqui que vocês vão responder nessa questão. Tudo isso aqui foi só uma introdução. Então, em suma, descrevam o que é dialética e como ela pode contribuir para uma fusão menos traumática e harmônica. E o que é dialética? É um método de diálogo cujo foco é a contraposição e contradição de ideias que levam a outras ideias e tem sido um tema central na filosofia desde os tempos antigos. Dialética significa caminho entre ideias.
aos poucos passou a ser a arte de, no diálogo, demonstrar uma tese por meio de uma argumentação capaz de definir e distinguir claramente os conceitos envolvidos na discussão, também conhecida como a arte da palavra. Então, essas duas empresas, elas precisarão da dialética para que possam entrar em um acordo, para que a fusão seja menos traumática e seja mais harmônica. Então, é exatamente isso que vocês vão precisar responder, que é dialética e como ela pode contribuir para uma fusão menos traumática e mais harmônica. Passo 3. Considerando a necessidade de integração entre as empresas como um mecanismo de expansão, assim como as particularidades que os caracterizam, faz-se necessário problematizar como serão conduzidas as relações de trabalho no bojo desse processo. Deste modo, a disciplina de Homem, Cultura e Sociedade pode contribuir para a compreensão do trabalho como categoria sociológica em diálogo com a SGA. Uma das primeiras inquietações que motivaram as análises sociológicas foram orientadas pela análise do trabalho da sociedade moderna. Neste cenário, diferentes perspectivas teóricas serviram de subsídio para pensar como o trabalho é fundamental para a organização da sociedade após as revoluções burguesas e industrial. No entanto, as relações de trabalho, assim como a vida social, passaram por processos de transformação e reescreveram as formas de organização da vida, sejam elas individual ou coletiva. Deste modo, somando-se ao procedimento de reestruturação das atividades produtivas, principalmente a partir da década de 1970, destacam-se as inovações tecnológicas e novas formas de gestão da força de trabalho. O resultado tem sido um aumento significativo nos índices de produtividade, profundas alterações no relacionamento entre as empresas e nas formas de organização da produção, que interferem nas relações de trabalho e no processo de negociação com as instituições de defesa dos trabalhadores. Assim, o desafio proposto é, no processo de integração, como as empresas podem desenvolver estratégias para que as relações de trabalho não sejam prejudicadas. Então, vamos lá. Tudo que eu li antes foi só uma introdução. Sublinhem aí, se vocês estiverem com a orientação nas mãos, o que vocês vão ter que responder. Vocês vão ter que responder isso aqui, ó. No processo de integração, como as empresas podem desenvolver estratégias para que as relações de trabalho não sejam prejudicadas. Então, você vai responder isso aqui e vai fazer a fundamentação teórica com algum autor. Quais seriam as propostas para que sejam preservados os trabalhadores? Vocês vão responder essas duas questões. Vocês podem ver que os tópicos são bem pequenos, o portfólio não está muito grande, são 4 passos aí para ser seguidos, mas acho que os questionamentos são pequenos. Então, vocês vão responder e colocar a fundamentação teórica. Não está difícil esse portfólio de vocês. Aqui eles têm colocado sempre as referências. Ao final de cada passo, eles têm colocado as referências. Então, vocês podem utilizar essas referências aqui também. Passo 4. Com o objetivo de desenvolver ainda mais a sua compreensão sobre os aspectos, ferramentas e tipos de sistemas de informação gerencial, como tecnologia de gestão organizacional, agora vamos focar nossa atenção para os sistemas empresariais, entendendo o quanto sua implementação contribui para a eficácia operacional e estratégia de uma empresa.
Dessa forma, nesta etapa de trabalho, o objetivo é analisar os principais sistemas de informação empresariais e suas aplicabilidades no cenário empresarial. Sendo assim, com relação ao caso proposto e suas interseções com os sistemas de informação e processos empresariais, neste caso, duas etapas frente aos desafios e processos da empresa em questão. Primeiro, faça uma análise geral sobre a importância dos sistemas empresariais e elabore uma avaliação considerando quais seriam os sistemas empresariais mais adequados para a melhoria dos principais processos da empresa. Então, é isso aqui que vocês vão ter que responder. Vocês vão fazer uma análise geral sobre a importância dos sistemas empresariais. Isso aqui vocês vão encontrar no material didático de vocês. E elaborem uma avaliação considerando quais seriam os sistemas empresariais mais adequados para a melhoria dos principais processos da empresa. Então, vocês vão ter que responder esse questionamento aqui. Destaque quais as principais vantagens e desvantagens que a empresa pode vir a enfrentar com a implementação dos sistemas propostos na etapa anterior. Então, vocês vão estar respondendo aqueles dois questionamentos e vão estar pontuando aqui as principais vantagens e desvantagens que a empresa pode vir a enfrentar com a implementação dos sistemas propostos na etapa anterior. São estas as questões que vocês terão que responder. Vocês viram que são poucas questões, né? Cada tópico traz poucas questões para ser respondido. São questões que vocês vão encontrar no seu material didático, com certeza vocês vão encontrar. Vocês vão responder, fazer a fundamentação teórica e, é claro, colocar no formato das normas da ABNT. Já já nós estaremos falando aqui para finalizar a nossa aula. Aqui também ele traz as referências, né, dessa disciplina aí de sistemas de informação gerencial. Vocês podem utilizar essas referências aqui. E ele traz as orientações para a execução do trabalho. Este aqui, que é do pessoal semipresencial, ele será realizado em grupos, compostos de 2 e, no máximo, 7 alunos, integrantes do mesmo curso e série. A formação dos grupos é de responsabilidade dos alunos. No entanto, solicitamos que sigam as orientações passadas pelo tutor sobre a formação dos grupos. O tutor presencial cadastra os grupos. Importante, somente o líder do grupo considerar cadastrar o trabalho na área restrita. É aquilo que eu falei. O líder vai lá marcar o grupo e depois somente o líder consegue enviar o portfólio. Então, é uma responsabilidade muito grande. A produção textual é um trabalho original e, portanto, não poderão haver trabalhos idênticos a outros alunos ou grupos. Então, nada de fazer o trabalho junto com outras pessoas, porque não funciona. Se não for do seu grupo, o trabalho tem que ser diferente. Senão é considerado plágio e plágio não é pontuado. Outra coisa também que não funciona para você realizar a sua produção textual é o Ctrl+C, Ctrl+V da internet. Não adianta. O trabalho ele é enviado no formato de Word e ele é passado num software que reconhece conteúdo de internet. Eu me lembro quando eu realizei meu primeiro portfólio, em 2008, estava acostumado com o ensino presencial, e a gente colocou um montão de coisa na internet e o portfólio voltou, né, ainda pontuando assim, seu portfólio, sua produção textual possui conteúdo do site tal, tal, tal e tal, refaça. Então, nós tivemos que,
na recuperação, está refazendo o nosso portfólio para conseguir a pontuação. Não adianta o Ctrl+C, Ctrl+V, não funciona. Só vai passar as citações. Lembra que eu falei que tem a citação curta e a citação longa? Se você utilizar nas normas da ABNT, aí tudo bem. Essas aí passam a fundamentação teórica, ela passa porque é dentro da citação e tem um padrão. Agora, responder com conteúdo da internet não funciona. É importante que você leia os materiais disponíveis nas disciplinas do semestre. Além das pesquisas dos materiais das disciplinas, lembre-se que a biblioteca digital tem excelentes obras que tratam dos temas propostos. A pesquisa é fundamental para o bom desenvolvimento do trabalho. A produção textual deverá ser desenvolvida inteiramente dentro das normas da ABNT e postada no formato de DocX, lá do Word. E terá que ter capa, folha de rosto, sumário, desenvolvimento, conclusão, referências e etc. Isso aqui são critérios obrigatórios dentro das normas da ABNT. As orientações para a formatação do trabalho. Configurações do trabalho. No mínimo de 8 e no máximo de 15 páginas. Então, tem aqui o mínimo de 8 páginas, sem considerar capa, folha de rosto e sumário. Então, além da capa, folha de rosto e sumário, tem que ter 8 páginas no mínimo e 15 páginas no máximo. Também não adianta ser muito sucinto, fazer com menos de 8, e nem adianta encher linguiça, fazer com mais de 15. A estrutura do trabalho deverá ser a seguinte: capa, folha de rosto, sumário, apresentar o desenvolvimento, contendo um diagnóstico dos fatos, analisando detalhadamente os aspectos pertinentes a cada disciplina, referências. O trabalho deve ser realizado de acordo com as normas da ABNT. Então, acesse a biblioteca digital, clique em padronização e escolha opções: trabalhos acadêmicos, apresentação e modelo para elaboração de trabalho acadêmico. Mas isso aqui eu vou colocar lá no grupo de vocês um modelo de trabalho acadêmico já formatado, que é para vocês darem andamento aí no seu portfólio. Lembre-se que seu tutor à distância está à disposição na sala do tutor para lhe atender em suas dúvidas e também repassar orientações sempre que você precisar. Aproveite essa oportunidade para realizar um trabalho com qualidade exigida de um trabalho acadêmico e de nível universitário. Bom trabalho a todos, equipe de professores. Bom, vou encerrar por aqui, vou parar a gravação para que a gente possa ter aquele nosso momento aí de perguntas e respostas.